Oi, gente, tudo bem? Esperar. A gente vai bater um papo agora, bem legal. E nossa sugestão é o post que vocês, o último post que teve muita repercussão, muita coisa importante foi dita ali por vocês. E a gente está aqui para contar um pouco da nossa história, contar o que é o Casal 100%, por que ele nasceu, por que nós resolvemos criar esse projeto, contar um pouco da nossa história para vocês também, para que vocês possam nos conhecer, tá bom? E o Márcio está bem ali, já está vindo. Já está vindo. E eu vou pedir para vocês falarem também, perguntarem o que vocês quiserem perguntar. Estamos aqui à disposição de vocês. Eu vou entrar aqui. Aqui, ó. Chegando, hein? Então, gente, assim, eu e o Márcio somos casados há 9 anos, estamos juntos há 2. Há 2? Namoramos 2 antes de casar, então temos um total de 11 anos juntos, né? E De amizade. já éramos amigos desde o 2º grau, sempre tivemos muitos amigos em comum. E foi no nosso curso para noivos, quando a gente resolveu se casar, que nós escutamos uma palestra que tocou nosso coração e foi quando surgiu na mente dele essa história do casal 100%, que foi quando o padre disse que a gente não poderia tropeçar em giletes. Imagina a finura da gilete no chão para uma pessoa conseguir tropeçar numa gilete. E assim são os problemas diários dentro de um casamento. Quando a gente começa a conviver muito e começa a se relacionar com a pessoa, parece que os pequenos problemas do dia a dia vão crescendo ao ponto da gente tropeçar nas giletes. Então a gente criou o Casal 100%, que é um projeto com o intuito de inspirar os casais, trazer ferramentas para gestão da emoção, de inteligência emocional, para que a gente possa edificar o casamento, melhorar a qualidade do dia a dia, melhorar a qualidade dos pensamentos, dos sentimentos, das atitudes e, consequentemente, dos resultados. O casamento não é um bote que a gente entra com a outra pessoa e deixa ele indo para onde a vida levar. A gente precisa remar e saber qual é a direção que a gente quer ir, tá bom? E essa é a primeira coisa que eu acho que muda muito. Deixa eu colocar aqui para você, amor. Olá, olá, boa noite. Beleza, pessoal? E aí, casais, maridos, esposas? Tem alguém aí? Dá um alô aí. É assim, dá um alô? É, né? Antônia. Antônia, boa noite. E a gente começou a estudar muito sobre isso, sobre comportamento humano, sobre inteligência emocional, sobre gestão da emoção. E começamos a aprender e a aplicar no nosso casamento, e o resultado foi incrível. E é muito legal porque é uma transformação que começa sem a gente perceber. A gente passa a ter consciência de coisas, de sentimentos que devem mudar ou dos positivos que devem ser reforçados, e vamos mudando nosso comportamento. E é muito positivo isso dentro do casamento, muda completamente a qualidade, porque todo relacionamento ele é conflituoso, né, gente? Toda relação, não é só entre marido e mulher, é entre irmãos, muitas vezes entre pais e filhos, né? E com o casamento a gente tende a culpar o marido ou culpar a esposa, mas a verdade é é por ser uma relação amorosa, ela é mais delicada.
E muitas vezes nós não aprendemos a cultivar de fato no dia a dia para que a qualidade se mantenha. A gente casa e pronto, acha que está tudo garantido, já casamos, então a gente se ama e pronto. E vamos correr atrás do financeiro, do material, comprar casa, mudar de casa, ter filhos, os gastos aumentam. A gente muda o foco e tira o foco de fato do casamento, do cuidado um com o outro. E quando nós somos namorados, não tem concorrência, né? O foco é só o namoro, é muito mais fácil. Por isso que muda tanto. Mas quando a gente traz para a consciência que o casamento precisa continuar sendo cuidado, precisa ser de um investimento diário, e as coisas mudam, mudam mesmo. E a gente percebeu com o último post, tem muita gente em crise, muita gente muito machucada, muitas mulheres cansadas, se sentindo esgotadas, que não se sentem amadas pelos maridos. E a boa notícia é que tem como mudar, tá? Tem como mudar. Já vimos muitos casos, né, amor, de casamentos que os dois não queriam mais e que hoje, quando eles aprenderam as técnicas, quando eles entenderam o papel de cada um dentro do casamento, quando eles entenderam tudo que eles poderiam fazer e começaram de fato a fazer, as coisas mudaram, tá? Aí você pode estar pensando, mas meu marido não vai querer. Gente, não vai querer a princípio. Alguém tem que começar a mudança. Muito raro os dois começarem a mudança ao mesmo tempo. Acontece quando já está assim, vamos separar, de fato, aí não, então não vamos, e os dois procuram alguma ajuda. Não, nos outros casos é sempre um, e normalmente a mulher, porque a mulher é mais ligada a esses assuntos de sentimento, de relacionamento, de casamento mesmo. Mas não quer dizer que o homem não tenha interesse e que o homem não queira mudar a situação, tá bom? É porque o homem pensa de forma diferente, né? Conta aí pra gente. O homem pensa de forma diferente. Quando tem essa cumplicidade entre o casal e a mulher consegue penetrar, né, na mente do homem, porque é difícil a gente falar de sentimento, normalmente a gente é mais fechado, mais reservado, e eu percebo que a maioria dos homens com quem eu tenho conversado, eles são mais fechados e mais reservados, porque é difícil entrar dentro do nosso sentimento e falar sobre isso. A gente não teve habilidade, a gente não teve esse desenvolvimento dessa área, e a gente prefere não tocar no assunto do que entrar num desconhecido, nessa área que é um pouco desconhecida. Mas tudo tem jeito, é só ter habilidade, ter o conhecimento, ter o entendimento, e o homem, como a mulher, eles se entenderem nesse viver debaixo do mesmo teto. E um dos segredos é esse que ele falou. Os homens são muito diferentes das mulheres. Eu tô abrindo alguns comentários aqui, que a gente ficou muito surpreso com mais de 2.000 pessoas aqui que interagiram. Nossa, teve um alcance de mais de 170 mil pessoas, com 850 compartilhamentos. Isso nos impressionou muito, porque há um bom tempo a gente vem vindo, né? A gente está vindo falando sobre... só coisas boas. Coisas boas, como o casal tem que se relacionar. E a gente sabe que não é o amor de novela, o amor onde tudo são mil maravilhas, não é isso. Mas quando a gente colocou esse post, foi porque ao longo desse ano todo a gente viu que tem muito casal precisando de ajuda, muito marido precisando entender qual é o seu papel dentro da sua família, tem muito marido precisando entender qual é o seu papel e assumir esse papel, né? Como marido, como chefe da casa, como pai de família, como pai de seus filhos, que tem suas responsabilidades, não depositar toda a responsabilidade nas costas da esposa, da mãe, da mulher. E os comentários foram muito sinceros, foram do fundo do coração, e a gente está aqui para entender um pouco mais, conversar com vocês e falar que os maridos precisam conhecer um pouco mais e mergulhar. Muito temos visto onde o marido investe na sua carreira profissional, investe no seu desenvolvimento profissional, mas não investe nas habilidades nem no conhecimento para se relacionar melhor com a sua esposa, com seus filhos, né? Chega em casa sempre cansado, não tem atenção para os filhos, não brinca, não se diverte, não divide
essa carga da casa, da família com a esposa. E aí começa um caminho que a gente já sabe onde vai chegar. É isso mesmo. No nosso curso a gente vai abordar muito isso, gente, dos dois entenderem a diferença entre o homem e a mulher. O homem e a mulher, eles veem as coisas completamente diferentes. E um dos atritos mais comuns é isso, que a mulher espera do homem a mesma reação que ela tem, ou que ele dê o mesmo valor às coisas que ela dá, que ele haja como ela agiria. E às vezes até a mulher é tão exigente que exige do homem que ele haja de uma forma que nem ela agiria. E quando a gente começa a entender que homens e mulheres são completamente diferentes, e principalmente que o papel deles dentro do casamento também é diferente, muita coisa já vai para o lugar. Tem mulher que quer assumir tudo, o homem recua, e principalmente nessa questão do entendimento, dos sentimentos. Quando eu passei a entender como é que o Márcio funciona, muita coisa que tem um poderia... manual desse tamanho assim, ó, como o Márcio funciona. Muita coisa que poderia virar atrito não vira, porque eu já consigo contornar. Lógico que eu tive que ficar atenta, eu tive que aprender muita coisa sobre gestão da emoção para poder identificar e colocar em prática. E esse é o meu desejo com vocês, de trazer esses conceitos de gestão da emoção e aplicá-las dentro do casamento para poder construir essa mudança positiva que todos nós queremos, né, gente? Ninguém casou para separar, e por mais que tenha muito medo disso, a gente pode acabar atraindo isso, de tanto medo que tem, e começa a meter os pés pelas mãos e fazer tudo errado mesmo. A primeira coisa que a gente vê, que a gente tem conversado com os casais, são aquelas brincadeiras, mas são aquelas crenças que as pessoas têm de que homem é tudo igual, tudo fazendo no mesmo saco, e aí já começa uma energia que não é isso. Isso são piadas de extremo mau gosto e que muitos têm como verdade, que faz com que a gente seja permissivo e não declare aquilo que a gente quer viver. O casamento ele é fantástico quando você casa com a pessoa certa, quando você decide amar e saber respeitar a outra pessoa, respeitar o seu cônjuge. E é uma caminhada. O projeto que a gente trouxe do Casal 100% é isso. Onde tem esse manual? Onde tem essas informações para que a gente consiga ler, entender e colocar isso em prática? Isso talvez seja a maior dificuldade, porque a Sandra fala muito, ela tem uma palestra que chama Só o Amor Não Basta, que fala muito isso. A gente vê casais se declarando para o outro, falando, nossa, meu amor, eu te amo, mas não respeita. Amor, eu te amo, mas não dá atenção. Amor, eu te amo, mas deixa toda a sobrecarga ou do trabalho, ou da casa, ou da família, ou dos filhos em cima de um ou de outro. E ela fala muito bem sobre isso quando ela fala que só o amor não basta. O respeito ele é fundamental. Se não houver o respeito, né, a gente percebe que não tem o comprometimento. E eu estou vendo aqui, ó, que a Clarice colocou, é uma caminhada. E é isso mesmo, é uma caminhada que os dois precisam ir juntos. E muitas vezes no meio do caminho a gente se descobre sozinho, né? Fala, ué, onde é que essa pessoa parou e nem me avisou? Virou em alguma esquina, pegou outro caminho e não me avisou, achou que esse outro caminho era melhor. São analogias que às vezes a gente não avalia, a profundidade delas. Eu acho que é legal você falar sobre o ponto de partida e o ponto de chegada, né? Como é que você tem uma analogia muito legal quando as pessoas se casam? A gente namora e normalmente temos a melhor versão de nós mesmos no namoro, né? Algumas pessoas no namoro já dá problema, mas sempre nós somos mais compreensivos, mais amorosos, mais legais, mais dispostos, mais flexíveis. Vou pegar uma água. E depois, quando as pessoas se casam, elas mudam completamente. E é porque essas pessoas acharam que o casamento foi um ponto de chegada. Então, assim, agora eu já casei, pronto, está tudo garantido. E não investe e não trabalha mais para que tenha qualidade nesse relacionamento. Já as pessoas que veem o casamento como ponto de partida, bom, acabou o namoro é uma coisa e o casamento é outra. Assim como depois de um casamento com filhos, é uma renovação que precisa ser feita. Aí 2 filhos é outra, e a música vai mudando e a gente vai rebolando. E vai dançando conforme a música. As pessoas que enxergam o casamento como ponto de partida, elas estão investindo o tempo inteiro no casamento. O que é investir no casamento, gente? Principalmente os detalhes.
sabe? Às vezes você hoje olha para o seu casamento e não sabe nem me contar quando foi que começou a ficar ruim. Você sabe contar o que está ruim, mas o que começou? Eu posso garantir que foram coisas pequenas, foram detalhes, foi a atenção que não foi dada. E o resumo disso é o seguinte: o nosso parceiro, o nosso companheiro, a companheira, ele é prioridade na vida um do outro. Quando você coloca o outro como prioridade na sua vida e o outro te coloca como prioridade, todas as necessidades são atendidas, ninguém fica no prejuízo. Você não fica pensando assim, mas só eu que cedo, só eu que faço, só eu que dou, e porque a outra pessoa está fazendo por você. Mas aí se o outro é prioridade, eu não vou ter individualidade, eu não vou viver a minha vida? Vai, você vai, mas a prioridade, ela está nos detalhes. É a pessoa saber que você está ali o tempo todo, é a pessoa saber que ela é amada, mesmo se tem uma semana que ela não escuta eu te amo. Porque tem mulheres que escutam eu te amo, mas não se sentem amadas. Então, são as atitudes diárias, é o bom dia, é o olhar, é o tom de voz, é um favor que você faz, é o não jogar na cara, o não criticar. Essas coisas são diárias, são acontecimentos pequenos que acontecem no dia e que causam grandes afastamentos quando não são feitos com qualidade. A Clarice colocou aí que acha que tirou a sorte grande, né? Clarice, tirou mesmo a sorte grande, mas ao mesmo tempo a gente pode ter certeza que vocês têm um comportamento, você e seu marido têm um comportamento que sustentam isso e tem, a cada dia mais vocês vão colocando, acendendo a chama, mantendo esse respeito, mantendo esse relacionamento entre duas pessoas, criando valor a cada dia, declarando um para o outro, conversando, falando das coisas, aquilo que não gosta, dividindo as funções. É muito legal porque é uma sorte grande que a gente precisa alimentar e cultivar diariamente. Então, é isso mesmo. 10 anos, ano que vem a gente completa 10 anos, né? Ano que vem. Então, Clarice, eu costumo dizer que não é sorte. Porque quando a gente fala que é sorte e quando não dá certo diz que não deu sorte, a gente está terceirizando a responsabilidade de fazer o casamento dar certo. O casamento, ele precisa de investimento. Então, você deu sorte? Não, você e o seu marido, de certo, fazem as coisas funcionarem, fazem as coisas dar certo. É muito nítido. 3% das pessoas têm um casamento maravilhoso, mas se nós observarmos como esses casais se comportam, nós vamos ver diferenças gritantes daqueles que não têm sucesso no casamento. Então, o casamento não é uma questão de sorte, é uma questão de sucesso. E sucesso requer disciplina, investimento, não é sorte, entendeu o que eu quis dizer? É um compartilhar, né? Quando você fala que a gente pare a certos ponteiros, é exatamente isso. É uma caminhada onde a gente precisa estar sempre aparando as arestas, e quando um está mais impaciente, o outro tem uma paciência redobrada. Quando um está mais nervoso, o outro segura a onda e está mais calmo. Viver a dois é muito legal quando você vê essa cumplicidade com a sua esposa, com o seu marido. Aí a caminhada fica mais leve, né? Poder dividir as tristezas e somar as alegrias. Então, esse é o caminhar diário. Outra coisa que os casais deixam acontecer é que eles não se blindam. Então, por exemplo, a pessoa está mal-humorada, está com algum problema, as pessoas que ela trata mais mal são as que estão dentro de casa. E quando chega no trabalho, não trata as pessoas mal, principalmente se tiver chefe. Né? Às vezes, se a pessoa não tiver o controle da emoção e ela for o chefe, provavelmente ela vai tratar todo mundo mal. Mas principalmente a esposa ou o marido e os filhos são as pessoas que mais sofrem. E quando estão na rua, são simpáticos, são gentis. Isso é muito comum, mas está longe de ser normal. As pessoas que a gente tem que tratar melhor são as que estão dentro de casa com a gente. E também as da rua, que não tem nada a ver com o nosso problema. Né? Então, tem que ter essa sensibilidade, às vezes, de perceber que a pessoa não está bem e dar a ela o direito de não estar bem. Muitas vezes, infelizmente, as mulheres, mas os homens também fazem, tem a mania de querer que a pessoa esteja 100% no ápice o tempo inteiro. Ninguém vive assim, gente. Ninguém vive assim. É um alto e baixo, né?
São altos e baixos, e você tem que entender que a pessoa não está bem e ou ter a capacidade de fazê-la melhorar ou deixá-la ter o tempo dela para ela voltar. E também quem está mal não vai achar que tem o direito de ficar uma semana com aquela tromba e com aquela cara feia. Porque o relacionamento diário, ninguém aguenta conviver com pessoas assim, né? E é um aprender. A gente está lendo aqui os comentários. Antônia ainda não casou, mas vai casar, Antônia, com certeza. E Antônia, você é um caso bem legal, né, de você estar colocando esse seu post, porque quando a gente montou o projeto, a gente estava construindo uma coisa bem programada, e a gente falou, não, o papo é só para casais mesmo, para pessoas que são casadas, o cartório, que já vivem, e hoje a gente vê o que tem de pessoas nos procurando, pedindo conselho, antes mesmo de se casar, né, que a gente fica surpreso, a gente nem imaginou que essa mensagem fosse chegar a tanto. Então a gente fica feliz de você colocar. O segredo de relacionamento, nós resolvemos focar em relacionamento conjugal. O Casal 100% nasceu assim, ficou focado para o relacionamento conjugal, porque nós percebemos a quantidade de pessoas ao nosso redor que tinham tudo para dar certo e que não conseguiam ter uma qualidade no relacionamento por causa da falta de gestão emocional, tá? Então, a gente focou, mas se for parar para ver os pilares, a base do relacionamento, você aplica em tudo. Então, é muito legal por isso. Porque o que você vai aprender aqui, Antônia, você vai aplicar nos relacionamentos, não só com seus namorados, seus namorados, mas no trabalho, com seus amigos, com seus familiares, com seus pais, irmãos, se você tiver. Então, é sempre muito edificante, tá? Então, acho muito legal isso. A gente resolveu focar na família, porque a gente acredita que família é a base de tudo, é a maior instituição do mundo. Pessoas traumatizadas, muitas vezes vêm de lares desfeitos, né? De traumas que sofreram dos pais, enfim. A gente quer investir nessa qualidade. Quando a Sana fala isso, a Clarice colocou aqui, né? Clarice, você conheceu a gente quando você trabalhou lá na empresa, 6 anos, e a gente que vive muito esse mundo empresarial, esse mundo business, o alta performance, o ter que entregar resultado, tem que se desenvolver profissionalmente, e a gente não percebe isso na família. Quando a Sana fala que a gente acredita na família, é porque a gente conseguiu perceber que na família a gente tem todo esse desenvolvimento, todo esse aprendizado. É na família que a gente aprende a amar, é na família que a gente aprende a perdoar, é na família que a gente erra e as pessoas tentam nos ajudar, é na família que a gente aprende o respeito, é na família que a gente aprende a dor. Então, o princípio da família é o maior aprendizado do mundo. Não tem instituição, não tem faculdade, não tem empresa que possa dar com tanta maestria esses princípios, essas... Ó, o Lucas. Lucas está querendo dar um oi. Dá um oi, filho. Fala aí, oi. Pode dar. Esse é o Lucas, filhão. Nosso filho. Fica aqui, filho. Pode ir pra lá, tá doido, né? Aqui pra ver o que está acontecendo. Ele falou, vou lá e já eu volto. Eu falei, pode vir, não tem problema não. Então é na família que a gente tem todo esse aprendizado. Quando a gente entende isso e começa a viver isso, e começa a colocar a disponibilidade de tempo, de carinho, de atenção, de amor, a gente começa a perceber que as coisas começam a se encaixar, que a vida começa a ficar mais leve e que viver a dois é um ajudar o outro. A força é maior, o carinho é mais intenso, e é isso que muitos casais têm perdido a oportunidade. Eles se casam, têm um sonho juntos, um futuro, querendo construir um futuro próspero, abundante, material, nos filhos, né? Material. E na verdade não se dispõe de tempo para construir isso. E aí, quando você não dedica tempo, energia e atenção, a probabilidade de não acontecer é muito grande. Uma palavra muito importante para a vida é equilíbrio, né? Não estamos dizendo que a pessoa não pode investir no lado material e querer ganhar dinheiro e crescer profissionalmente, não é nada disso. Mas a maioria dos casamentos problemáticos, a pessoa está focando muito mais nisso do que na família. E não investe nada na família. Ontem a gente assistiu um filme muito legal, que é o filme do Augusto Cury. Augusto Cury é um dos nossos mentores, a gente adora os livros, os conceitos dele.
um psicólogo super famoso, e ele lançou um filme que está no cinema. Vai fazer um merchan do cinema, né? Não ganhamos nada por isso não, porque é muito legal mesmo, você que vai ganhar. Chama O Vendedor de Sonhos, e que tem essa mensagem no filme. Né? Muito legal o filme, viu? Um empresário, um grande empresário que não dá atenção para a família, dá muita atenção para a empresa, e depois ele paga um preço muito alto por isso. Vai lá assistir, que é fantástico, uma grande mensagem o filme, assistimos ontem, e vale a pena, um filme que a gente recomenda, que vale a pena, é muito profundo. Vai preparado, que é um filme muito profundo. Mas pode ser assim, para quem ainda não começou essa busca pelo conhecimento emocional, para saber como as emoções influenciam na gente, é muito legal assistir o filme, que acho que vai ser uma semente para despertar, para querer entender tudo isso, porque foi um divisor na minha vida quando eu entendi essas coisas e fui me transformando. Olha o guia aí. Fui me transformando e fui vendo o resultado positivo na minha vida. Olha o que a Santana falou. Outra coisa, gente. Lindo, Lucas, parabéns. Outra coisa. Sejam amigos um do outro, sejam os melhores amigos. Eu vejo que tem muito homem, que você podia até esclarecer isso, amor, que não é o seu perfil, mas que parece que não se sente à vontade para ser amigo da mulher. Gente, casais que são amigos têm outra qualidade de relacionamento. Então, assim, o Márcio é meu melhor amigo, então eu não tenho medo de mostrar para ele as minhas fraquezas, porque não hora nenhuma eu acho que ele vai usar as minhas fraquezas contra mim. Casais que se criticam muito tendem a se defender um do outro. Então, a primeira coisa a fazer... Ninguém gosta de escutar crítica, né? E a crítica não resolve, gente. Ninguém melhora quando é criticado. Pode parar para pensar quantas vezes você criticou alguém e essa pessoa mudou. O caminho não é a crítica. A gente tende a falar porque a gente acha que se não mostrar para a pessoa o que ela está fazendo de errado, ela não vai mudar. Mas mostrar para a pessoa o que ela está fazendo que te incomoda é muito diferente de criticar. A crítica normalmente vem com palavras pesadas, com raiva, com rancor, e a gente está muito mais preocupado em ferir a outra pessoa quando a gente critica no relacionamento do que tentar um feedback positivo. Então, quando a pessoa fizer alguma coisa que está te machucando, que está te incomodando, procura se expressar mostrando para ela como você se sente, expondo o seu sentimento em relação a isso, do que apontar o dedo e falar, porque quando você faz isso, porque você é isso, você é aquilo outro, o resultado não é nem nulo, gente, é negativo. É negativo, a gente não escuta. Não escuta, e não é só o homem, é só pior, tá? Mas a mulher também. A gente não quer. Agora, quando eu falo assim, poxa, quando você não me dá atenção, não me sinto amada. Quando você não me dá atenção, eu me sinto sozinha. Quando você não me dá atenção, eu fico me questionando se vale a pena. Provavelmente você vai despertar compaixão na pessoa, no outro, e a pessoa vai se explicar, de falar, nossa, não era nada disso. E a comunicação, gente, ela é muito, muito, muito problemática, porque ela são tantos detalhes dentro da comunicação que é um campo muito grande para ter muitos conflitos. Só um pouquinho. Filhinho, agora vai lá, meu amor. As pessoas vão ficar olhando para você, não vai prestar atenção na gente, porque você é muito lindo. É porque se arrumou todo para vir aqui ver. Daqui a pouco você volta? Então tá, pode voltar, tá bom? Não, olha só, dá um oi. Fala oi, pessoal, tudo bem? Oi, tchau. Tchau, oi, tchau. É a participação, né, gente? É fazer com que a família participe daquilo que a gente está fazendo. A transparência é fundamental. É óbvio que a gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo, e quando isso não acontece, a gente conversa um com o outro e fala, poxa, aquele ponto ali não foi legal, podemos melhorar. Quando a gente colocou na sexta-feira da semana passada os 10 motivos por que os casais se separam, e muita gente se identificou com isso, depois a gente fez uma análise, a gente mergulhou em cada um desses tópicos. Já tem um tempo que a gente tem visto isso nos relacionamentos, e talvez por isso que muita gente se identificou. Quando a Sandra fala de comunicação, quando a gente não está disposto a investir tempo para o nosso relacionamento, para o nosso cônjuge, para a nossa família, e a gente chega a depositar toda a energia no trabalho e se esgotar quando chega em casa, isso é um caminho que
a gente sabe qual o preço que a gente paga, né? Pais que não conhecem seus filhos, maridos que não conhecem suas esposas, esposas que começam a viver uma vida paralela, né, ao seu marido, à sua família, e daqui a pouco... E paralela, gente, não é caso não, tá? Extraconjugal. Pode ser os programas que o marido nunca está incluído. Isso. Né? Não se conhecer. A pessoa começa a gostar de fazer muito mais coisas sozinha do que acompanhada. Não se conhecer. Eu sempre falo para alguns colegas, alguns amigos, eu falo, você sabe qual um lugar que a sua esposa gostaria de conhecer, o sonho que ela tem de conhecer algum lugar diferente, para onde que ela gostaria mais de viajar, ou qual o prato preferido dela? Se você não souber responder essas perguntas básicas de um casal que vive junto, que se relaciona, que tem um caminhar junto, é porque na verdade não está junto, né? Como você disse outro dia, tá perto, mas não está próximo. Então, gente, focando aqui no nosso post, nós percebemos que as mulheres estão muito magoadas. E eu queria que vocês já tirassem essas pequenas dicas que eu dei aqui agora e tentassem começar a mudar o comportamento de vocês, o próprio, porque a gente não muda a outra pessoa. As pessoas só mudam quando elas decidem mudar. Só que quando nós mudamos o nosso comportamento, a gente tende a influenciar o outro. E é um poder de influência muito grande. Então, se você é muito brigona, para de brigar. Se você critica muito, para de criticar. E o segundo passo, quando parar de criticar, começa a elogiar. A mudança ela é tão forte quando as pessoas começam a edificar os sentimentos, as atitudes. É uma mudança tão forte que ela tende a ser sólida. Agora, é preciso ter persistência, porque não foi em uma semana que o seu casamento ficou ruim. E não vai ser em uma semana que ele vai ficar bom. Em 2. Né? Pode ser em 2. Depende do seu comportamento. Requer tempo. Porque quando é muito ruim, eu vou falar do muito ruim porque eu vi que é a realidade das pessoas que responderam a gente. Quando é muito ruim e você fica uma semana boazinha, tá? O cara não acredita. Ele não acredita. O Gui colocou aí, a crítica realmente não engrandece. Não engrandece. Onde a gente foca, se expande. Exatamente isso. Gui. A gente que agradece a participação, sua amizade. Obrigada, Gui. Está sempre com a gente aí, nos dando esse apoio e nos ensinando também. Quando a gente fala sobre relacionamento, a gente tem um conceito que é muito legal, a gente acredita muito nisso, que é o ciclo do comprometimento. Fábio Saba fala muito isso. O comprometimento, ele é o ápice do relacionamento entre duas pessoas, onde gera valor, onde gera essa união mais sólida. E como é que você consegue chegar nesse ápice, nesse comprometimento? São as atitudes positivas, diariamente, vão se fortalecendo, e quanto mais você focar nas atitudes positivas, mais confiança você vai tendo, e quanto mais confiança você vai tendo e mais atitudes positivas, você começa a ter o respeito. Quando você tem um respeito, você se compromete. Esse é o amor que a gente tem experimentado, que a gente tem mostrado para as pessoas. Repete. Atitudes positivas sendo fomentadas diariamente. Sim. Geram confiança, e essa confiança gera respeito, e o respeito a gente chega nesse ápice máximo no relacionamento, que é um comprometimento, um compromisso. Que é isso que a gente promete quando a gente casa, né? Então, assim, por isso que eu falo para a pessoa tentar mudar, começar a mudança nela mesma. Porque com as suas atitudes positivas, você vai começar a gerar confiança, vai começar a ser respeitada ou respeitado, e vai gerar o comprometimento da outra pessoa. Então, eu sei que o Márcio é comprometido comigo, por exemplo. Então, quando ele fura, quando ele tem alguma falha, não é um problema, porque eu consigo entender. Se eu soubesse que ele não é comprometido comigo, eu provavelmente ia dizer, poxa, mas isso sempre acontece, você sempre faz isso, eu não estaria me sentindo amada e não estaria me sentindo prioridade na vida dele. Então, esse é o segredo. Por isso que, quando a gente fala assim, você precisa mudar, a pessoa sempre quer dizer assim, mas quem tem que mudar é ele. Né? Ele também tem que mudar. Mas você também, com certeza, precisa mudar, porque às vezes não, você certamente muda já o seu está... comportamento, que isso
muda Não, o e se tá cônjuge. ruim, você já tá contaminada com os sentimentos ruins, você já tá pessimista em relação a esse relacionamento, você já acha que a separação é que é a solução, você não consegue ter pensamentos positivos em relação ao seu casamento, muito menos em relação ao seu marido ou em relação à sua esposa. E se você sente isso, dificilmente você vai ter atitudes boas. Você se julga diferente porque você sabe o que tem dentro do seu coração, que era o desejo de ser feliz com essa pessoa. Mas com certeza não é isso que você está demonstrando, porque os seus sentimentos não são sentimentos de qualidade. Quando a gente, logo quando a gente casou, e hoje tem várias pessoas que a gente segue que falam sobre isso, tem tudo para dar errado. Duas pessoas que vivem debaixo de dois tetos diferentes, que são educadas de forma diferente, de repente se juntam para viver, casam e vivem debaixo do mesmo teto. Tem tudo para dar errado. E quando a gente respeita, a gente começa a exercitar o amor que a gente se propôs. Lendo os comentários dos 10 tópicos que fazem com que um casal se separa, por mais que seja muito profundo, é muito simples. Porque quando as pessoas decidem casar, quando os casais que estão apaixonados decidem casar, tem uma atmosfera que é de sonho, é de futuro, é de felicidade, é de plenitude. E se você faz uma reflexão desse dia até hoje, o que você está vivendo, você consegue perceber, você consegue detectar, é fundamental que você consiga detectar aonde foi que você perdeu esse elo, né, de ligação com teu cônjuge, com teu marido ou com a tua esposa. Normalmente é quando você colocou toda a sua energia em outro projeto, ou no trabalho, Ou nos filhos. ou nos filhos. Ou na sua irmã, tem gente que o melhor amigo e que a válvula de escape é a irmã, né? Então tudo que, quando você vê, você está colocando a irmã para resolver problemas, ou para desabafar, ou para compartilhar ganhos e vitórias, ao invés de estar fazendo com o cônjuge, tá? Não é sempre, as pessoas focam muito só quando é caso extraconjugal, e não é, né? É fundamental que as pessoas tenham vontade de voltar para casa, que tenham vontade de estar em casa. E é preciso criar uma atmosfera de amor para isso acontecer. Falar, tá? Senão o futebol vai ficar mais interessante, o barzinho com os amigos fica mais interessante, a saída com as amigas, a viagem com as amigas, tudo com os outros e nada junto, né? Então quando você consegue detectar isso, aonde foi que você perdeu esse elo, é nesse ponto que as pessoas tentam resgatar. Se comportar de forma diferente no dia a dia e superar as mágoas, se é que aconteceram algumas mágoas, alguns traumas, porque senão fica difícil você resgatar. Aí normalmente as pessoas chegam no limite e falam, é melhor eu começar um novo relacionamento do que tentar consertar esse. E claro que não. O casamento é uma coisa sagrado, né? O casamento é sagrado. E olha, então assim, a dica de ouro de hoje é a seguinte: pega um papel, não precisa mostrar para ninguém, e coloca onde é que você pode peguei o meu aqui, mudar, onde é que você pode melhorar. Se você já está fazendo bem, onde é que você pode fazer melhor ainda, tá? Faz assim, não pensa com a cabeça não, pensa com o coração, porque é só assim que você vai chegar e vai ver também onde é que você provavelmente está contribuindo para que esse relacionamento não seja um relacionamento saudável, feliz, um relacionamento inteligente. A gente tem que ser inteligente para se relacionar. As emoções não podem controlar a gente, tá? Nós que temos que controlar nossas emoções. Temos que senti-las com a máxima potência, mas precisamos ter o controle. Né? Tem que assim como a raiva, que foi o e-book que eu escrevi. Quem não baixou, baixa, porque é a mesma coisa. Eu fiz porque eu estava com raiva. Pode sentir raiva o tanto você quiser. Agora, daí a começar a ter prejuízos porque está com raiva, tá tudo errado. Não é por aí, tá? Faz uma reflexão de quando vocês se propuseram a viver juntos, a construir um futuro juntos, qual era o sentimento que permeava? Quais eram os sonhos que vocês tinham juntos? E as certezas. E a certeza que vocês tinham. Porque as dificuldades todo mundo vai passar. E quando a gente fala sobre isso, há um tempo atrás a gente começou a orientar alguns casais e a gente recebeu uma carta
na semana passada de uma esposa, de uma mulher que estava vivendo esse ponto no relacionamento e o marido já a ponto de sair de casa, de abandonar a família, e ela teve uma ideia de escrever uma carta, porque o que ela falava ele já não escutava mais, o que ele falava ela já não escutava mais. E ontem a gente pediu uma autorização para poder publicar essa carta. É uma carta muito emocionante. Ela fez com o coração. Ela fez com o coração. Assim, ela conseguiu deixar a mágoa até de lado, para ela não escrever para ele com raiva, sabe? Porque era um resgate. Amanhã a gente vai publicar essa carta. É óbvio que a gente pediu autorização para ela, mas a gente tirou os nomes dela, do marido e dos filhos, para poder preservá-los. Mas com a autorização dela a gente vai publicar. É uma carta muito emocionante, e onde ela resgata isso, os sonhos que eles construíram juntos desde o início. E eles têm 2 filhos. Então, que tal você fazer isso? Você escrever uma carta resgatando tudo isso desde quando você... Se não quiser, não entrega não, porque só de você escrever e ler o que você tá colocando para fora, já vai ativar dentro de você a decisão de mudar, a decisão de realmente se entregar para essa mudança e de buscar o que você pode fazer melhor. Não adianta focar na outra pessoa, tá, gente? Porque o outro vai ter que querer também e que buscar para mudar. Mas a boa notícia é, um motivo ou outro. Assim como quando a gente recebe uma ofensa, a gente quer devolver, nenhum ser humano resiste a ser muito bem tratado, a ser muito, muito amado e não querer corresponder a isso de alguma maneira, tá? E eu vou finalizar esse nosso papo de hoje falando que a Sandra deu início sobre aquele comentário que quando a gente fez o nosso curso de noivos, o padre falou, ele falou assim, a maioria dos casais, eles não conseguem viver muito tempo, ou não conseguem viver em harmonia, porque eles tropeçam em giletes. E eu lembro muito dessa frase, tem 9 anos atrás, falou, não tropecem em giletes. E hoje o que a gente tem visto são casais tropeçando em giletes. O nosso próximo papo vai ser sobre o nosso texto, onde a gente faz uma analogia do livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. A gente fala sobre casais neuróticos enlouquecem juntos, que é justamente esse tropeço em giletes, né? É o horário que você tinha que chegar, que você atrasou 10, 15, 20, 30 minutos e de repente acabou o programa porque você chegou muito tarde. É a Coca-Cola fora da geladeira aberta que você esqueceu e a sua esposa já chega que nunca coloca na geladeira. Ou aquela bagunça super alegre e feliz que você está com seus filhos no meio da casa, brinquedo para tudo quanto é lá, de repente a esposa chega, ou o marido chega do trabalho. A mulher chega e só vê a bagunça, né, gente? Aí começa a criticar da bagunça, corta a onda, assim. Então, gente, uma dica que a gente recebeu, né, a gente sente privilegiado, que é não tropeçar em giletes, e todas as vezes que a gente começou a tropeçar, um olhava para o outro e fala, poxa, lembra da frase, não vamos ficar tropeçando em giletes. Então, percebe se você não está tropeçando em giletes dentro do seu relacionamento, porque quando um problema ele se torna muito grande, ele já deu sinal lá atrás, deu pequenos sinais e a gente não teve sensibilidade. A luzinha já estava piscando de alerta. Isso. E a gente não teve essa sensibilidade para poder resolver, para poder conversar, para poder dialogar. Então esse é o meu recado para vocês, não tropecem em giletes. Então é isso, gente. Decida mudar, faz uma lista, conversa com você mesma. E se você escolheu essa pessoa para dividir a vida, será que você está sendo um parceiro legal? Será que você está se dedicando o tanto que você poderia? Se você está muito magoada, você pode perdoar? Sabe que a pessoa mais beneficiada com perdão é aquela que perdoa e não quem é perdoado. Eita, essa minha mulher sabe demais, né? Então, precisamos aí enaltecer esses sentimentos mais nobres e evitar os sentimentos tóxicos, como raiva, rancor, ciúme. Isso só destrói os relacionamentos, tá? Falar em raiva, baixa o e-book, é gratuito, tá aqui na página, o e-book sobre raiva, como é que você faz para controlar a sua raiva, que Sandra escreveu. Você vai gostar do material que está aí. E quem quiser receber nossos e-mails, gente, manda um e-mail que eu acrescento vocês. Manda e-mail para onde? Manda aqui, no Facebook. Eu acrescento na lista,
tá? Ou baixando o e-book você já vai para nossa lista. Já fica cadastrado. Tá? Nós temos uma palestra também de como construir um relacionamento extraordinário. Tem uma palestra dos segredos da esposa bem-sucedida, que eu dou uns segredinhos assim, só para as meninas. Eita, eu quero assistir essa palestra também, hein? Você tava lá. Ah, é? Ah, é? Mas eu saí, teve uma hora que eu saí. Ah, tô sabendo. E acredita nisso. Vai colocando as pedrinhas, investe nas pequenas atitudes, investe no pequeno, que você vai ver que o resultado vai ser grande, tá bom? Até a próxima, gente. Pessoal, tchau. Sucesso no casamento de vocês. Beijo. Viva o amor que vocês têm que viver, viu? Até mais. Tchau. Beijo.